Paguei o local do casamento da minha irmã como presente e agora minha outra irmã, que se sente no direito, está exigindo que eu faça o mesmo por ela e nossos pais estão me chamando de egoísta por recusar. Sou mulher e tenho duas irmãs mais novas. Vamos chamá-las de Michelle e Denise. Michelle tem 30 anos e Denise 27. Denise e eu não temos um bom relacionamento e não estávamos nos falando nos últimos anos após um incidente na festa de Natal que eu havia organizado há 3 anos. Minha mãe não estava se sentindo bem, então ela me pediu para hospedar a família para o Natal e como era minha primeira vez, eu estava tentando fazer tudo perfeito. Meu marido e eu trabalhamos muito nas preparações e na verdade, todos pareciam impressionados, mas por algum motivo, Denise fez questão de zombar de tudo que havíamos feito para a festa. Ela continuou fazendo piadas insultuosas. Esqueci exatamente o que ela disse, mas ela estava realmente me irritando naquele dia. Então, depois de um tempo, decidi que já tinha tido o suficiente e disse a ela para se calar ou simplesmente sair se não gostasse do que eu tinha organizado. Nós brigamos um pouco e ela acabou saindo. Não nos falamos depois disso, mesmo quando nos encontrávamos em festas ou outros eventos familiares. Ela me tratava com indiferença e eu também a ignorava. Nossos pais tentaram consertar as coisas entre nós várias vezes ao longo dos anos, mas em vez de dizer a ela para se desculpar comigo por seu comportamento naquele dia, eles insistiram que eu me aproximasse dela. Aparentemente, eu era mais velha e deveria ser mais madura sobre essas coisas e não deixar brigas bobas atrapalharem nosso relacionamento. Michelle estava ao meu lado e me disse que eu não tinha motivo para me desculpar com ela, porque o comportamento dela na festa tinha sido patético e qualquer pessoa no meu lugar teria reagido da mesma forma. A verdade é que Michelle e eu sabíamos muito bem como Denise era mimada e como nossos pais permitiam o comportamento dela e isso nem era algo novo. É assim que as coisas são desde que éramos crianças, o que provavelmente levou Denise a se tornar tão mimada. Nossos pais sempre a favoreceram porque ela era mais nova e a mimavam muito. Mesmo quando ela se comportava mal ou agia mal em público, eles apenas riam, mas nunca a repreendiam. Michelle e eu fomos criadas de maneira muito diferente e éramos muito mais bem comportadas do que ela, então nunca nos comportamos como ela, porque, quando crianças, não nos permitiam fazer o que ela fazia. Era como se ela tivesse sido criada por pessoas completamente diferentes e foi assim que ela acabou se tornando um problema. Michelle e eu tentamos o nosso melhor para sermos amigas dela e torná-la uma pessoa decente, mas nunca funcionou porque ela era simplesmente muito teimosa e mal educada. Infelizmente, o mundo não se importava com Denise da mesma forma que nossos pais. Ela havia sido demitida de vários empregos por ser rude com colegas e ocasionalmente até com clientes ao longo de sua vida adulta. Todos a consideravam difícil de trabalhar e isso lhe rendeu uma reputação bastante ruim. Ela mal tinha amigos por causa de sua atitude desagradável e depois da nossa briga, até Michelle e eu paramos de falar com ela porque podíamos ver que ela simplesmente nunca iria mudar. Ela pensava muito bem de si mesma, mas nada dos outros, e não estávamos mais dispostas a tolerar esse tipo de comportamento. Estávamos todas velhas demais para aguentar, então não importava o que nossos pais pensassem, não íamos nos forçar a manter uma boa relação com ela apenas por causa deles. Mas então, no ano passado, Michelle se casou com seu namorado de tantos anos, Andy. Michelle e Andy estavam juntos há muito tempo e eu conhecia bem o cara, já que ele e eu nos tornamos bem próximos enquanto eles namoravam. Ele e eu tínhamos personalidades muito semelhantes e muitos interesses em comum. Meu marido e eu costumávamos brincar que éramos mais irmãos do que Michelle e eu, então é desnecessário dizer que nos conhecíamos muito bem e nos dávamos muito bem. Então, quando Andy propôs, decidi que iria pagar pelo local do casamento deles e esse seria meu presente de casamento para eles. Isso deveria ser uma informação privada, mas minha mãe descobriu enquanto eles estavam planejando e Michelle estava discutindo os gastos do casamento. Não achamos que seria um grande problema, mas agora está voltando para me assombrar. Meus pais não disseram nada sobre eu pagar pelo local do casamento de Michelle na época, mas agora que Denise também vai se casar, ela quer que eu pague pelo local do casamento dela também e meus pais acham que eu deveria fazer isso porque, caso contrário, seria injusto. Denise entrou em contato comigo há alguns meses, quando ficou noiva e disse que queria se desculpar comigo pela forma como havia se comportado comigo, não apenas no dia da festa de Natal, mas ao longo de nossas vidas e que queria começar de novo agora que estava se casando. Eu a perdoei sem pensar muito, porque tínhamos que nos ver em eventos de qualquer maneira e eu queria evitar o desconforto desnecessário ao redor dela. Além disso, parecia ser um pedido de desculpa genuíno na época, e ela era minha irmã, então eu queria lhe dar uma chance e tentar acertar as coisas com ela, mas eu absolutamente não esperava que as coisas ficassem feias tão rapidamente após nossa reconciliação. Denise e Michelle já tinham se reconciliado no ano passado, por volta da época do casamento dela, mas isso foi porque nossos pais manipularam emocionalmente Michelle para convidar Denise para o casamento dela. Michelle era muito mais dócil do que eu, então ela convidou Denise para o casamento, mas ela discutiu comigo primeiro. Eu disse a ela para seguir em frente e convidar Denise porque elas não tinham problemas entre si, e Michelle só havia parado de falar com ela por minha causa. Eu não queria que isso se tornasse um motivo de conflito, porque isso me faria sentir que nós duas estávamos nos unindo contra ela, o que não seria justo. Então, eu tranquilizei Michelle dizendo que não me importaria se ela convidasse
convidasse nossa irmã mais nova para o casamento e até a encorajei a fazê-lo como um gesto de boa vontade para manter a paz na família. Então, Denise compareceu ao casamento de Michelle e, na verdade, foi bastante gentil. Foi meio estranho, mas ela não fez nada chamativo ou malvado no casamento, apenas ficou lá quietamente. Ela não falou muito e saiu bastante cedo, mas pelo menos ela compareceu e estava disposta a deixar tudo para trás. Isso me fez sentir que ela tinha amadurecido nos 2 anos em que não havíamos falado com ela, o que me fez decidir perdoá-la no início deste ano, quando ela entrou em contato comigo para se reconciliar. Tínhamos nos falado de vez em quando nos últimos meses e foi bom reconectar com ela e conhecê-la como uma pessoa nova. Ela realmente me convenceu de que tinha virado uma nova página e não era mais a menina mimada, arrogante e irritante que costumávamos conhecer. Ela também me contou muito sobre o noivo, Ant. Aparentemente, eles se conheceram por um aplicativo de namoro no ano passado, mas ela estava tão apaixonada por ele que se mudaram juntos em um mês e estavam tão certos um do outro que decidiram se casar depois de apenas um ano morando juntos. Pessoalmente, achei que estavam indo rápido demais, mas não era meu lugar dizer nada, porque eles realmente pareciam estar apaixonados, então guardei minhas opiniões para mim mesma. Mas então, Denise me pediu algumas semanas atrás se eu poderia pagar pelo local do casamento dela, assim como fiz para Michelle, sem prêmios para adivinhar o que eu disse quando ela me perguntou. Obviamente, recusei, porque as circunstâncias do casamento de Michelle eram realmente diferentes das dela e eu não achava que estava disposta a gastar o tipo de dinheiro no casamento de Denise. Quando recusei, ela não discutiu comigo e simplesmente desligou o telefone sem se despedir. Então, eu não tinha ideia do que estava por vir. Dentro de 1 hora daquela ligação, recebi outra ligação dos meus pais e dizer que eles estavam furiosos seria um eufemismo. Eles estavam fora de si comigo por ter dito não para Denise, porque aparentemente, logo após aquela ligação, ela ligou para nossos pais chorando, porque agora ela precisava mudar o orçamento do casamento. Ela simplesmente assumiu que eu pagaria pelo local, já que fiz isso para Michelle e agora está me acusando de ser sarcástica de propósito, só porque tenho uma favorita entre minhas irmãs. Eu tenho uma favorita e é Michelle, porque ela foi a única que se deu ao trabalho de ser simpática comigo o tempo todo, ao contrário de Denise, que foi horrível com ambas, sempre fazendo o possível para nos diminuir, até no dia da festa de Natal, quando ela tentou me diminuir. Não era nem a primeira vez que ela fazia algo assim. Todas as outras vezes nós ignorávamos, porque não queríamos dar a ela a atenção que ela queria, mas a única vez que me defendi, acabamos nem nos falando nos próximos anos. Então, é claro que eu tinha uma favorita e não era Denise, porque foi ela quem provocou isso. Não vi motivo para me sentir mal com isso e disse aos meus pais que não podiam me fazer sentir culpada por não querer pagar pelo local do casamento. Denise e eu tínhamos acabado de começar a nos reconciliar, mas ainda tínhamos um longo caminho a percorrer antes que nosso relacionamento fosse realmente consertado e eu não ia pagar pelo casamento dela sem motivo. Também expliquei a eles que conhecia a Andy há muito mais tempo do que Ant, a quem conheci apenas 2 vezes em um almoço com Denise e nas 2 vezes mal falamos um com o outro, mas com Michelle e Andy era realmente diferente, porque ele também era um bom amigo meu, não apenas o parceiro da minha irmã. Por isso, considerei aquilo um presente de casamento para eles e eles nem precisaram pedir, porque eu queria fazer aquilo por eles. Mas com Denise e Ant, não acho que eu tinha a obrigação de pagar pelo local do casamento ou contribuir para o casamento deles de qualquer forma. Eu poderia comprar qualquer presente que eles quisessem da lista de presentes, como os outros convidados, mas não ia gastar mais dinheiro para pagar pelo local. Isso pode parecer cruel, mas para ser perfeitamente honesta, ela e eu simplesmente não somos tão próximas quanto eu e Michelle e nem conheço o noivo dela, ao contrário de Andy. Mas meus pais não ficaram felizes com essa explicação e decidiram brigar comigo até eu concordar em pagar para Denise. Eles começaram a discutir comigo e disseram que eu não poderia ter favoritas porque era problemático, e não queriam que eu magoasse Denise poucos meses antes do casamento dela, porque isso significaria que a família se desfaria novamente e eles não queriam isso. Eles me disseram que tinham evitado problemas durante o casamento de Michelle por pouco e a fizeram convidar Denise para que ninguém fizesse perguntas, para que pudéssemos pelo menos mostrar uma frente unida, e não iam me deixar estragar isso desta vez. Então ficou muito claro para mim que era mais importante para eles manter a aparência de que éramos uma família normal e feliz, o que era ainda mais ridículo para mim. Por isso, reafirmei minha decisão e disse a eles que não me importava o que outras pessoas dissessem. Nossos parentes e outros poderiam fofocar sobre nós se quisessem, mas o medo disso não me faria pagar pelo local. Minha mãe quase começou a chorar depois de discutir em círculos comigo por um tempo e meu pai me disse que eu estava sendo incrivelmente egoísta e mimada. Eu quase comecei a rir quando ele disse isso, porque era obviamente Denise quem estava sendo mimada aqui. Quando pedi para ele explicar, ele disse que era de minha parte esperar que a família continuasse em contato comigo se nem mesmo estava disposta a agir assim e apoiar minha irmã mais nova. Tive que fazer um esforço real para levá-los a sério naquele momento, pois era óbvio para mim que estavam se agarrando a qualquer coisa para me convencer a concordar. Então, disse a meus pais que eles eram livres para me cortar, porque não havia chance de eu contribuir para o casamento de Denise e isso significava sacrificar meu relacionamento com eles. Então eu estava disposta a fazer isso. Honestamente, estava ficando cansada deles constantemente tentando nos manipular para sermos gentis com Denise. Dessa vez, estavam pedindo demais e eu estava firmando o pé. Se isso os deixasse irritados, então eles teriam que lidar com isso ou me cortar,
como haviam dito que fariam. Não ia mais lutar, porque isso só levaria a mais argumentos e eu não queria isso. Estava simplesmente cansada de brigar com eles ou com Denise, e mesmo que não brigássemos e decidíssemos nos reconciliar, isso levaria a mais manipulação no futuro, o que também não era algo que eu queria. Então, eles poderiam ter um relacionamento comigo em meus termos agora ou simplesmente sair. Eu tinha dado a eles uma escolha bem clara e agora cabia a eles decidir se queriam continuar brigando comigo por causa de Denise ou se podiam deixar isso de lado e não arriscar seu relacionamento comigo. Eles obviamente escolheram o primeiro, porque para eles era mais importante mimar ela do que serem realmente bons pais para todos os filhos. Eles me xingaram na ligação daquele dia e disseram que nunca mais queriam falar comigo. Eu só desejava que realmente não tivessem falado comigo depois disso. Depois que desligaram naquele dia, não pensei que me ligariam de volta tão cedo, porque a briga tinha sido feia, mas eles me ligaram no dia seguinte para dizer que tinham decidido o que queriam fazer e disseram que iam me cortar, já que não estava agindo no melhor interesse da minha família. Isso foi apenas uma maneira elegante de dizer que achavam que eu estava sendo egoísta. Acreditei que eles pensavam que a ameaça de me cortar os faria me assustar e contribuir para o casamento de Denise, mas como disse, não me importava mais, então disse a eles para seguir em frente e até me ofereci para bloqueá-los eu mesma, para que não precisassem fazer nenhum esforço extra para me cortar. Eles ficaram muito bravos comigo e me disseram que eu era realmente egoísta e que iria me arrepender disso no futuro, quando não tivesse mais ninguém da família para pensar em mim. Não dei muita atenção a eles porque, honestamente, o drama estava me irritando e eu não tinha me inscrito para nada disso, então pedi para pararem de me incomodar porque nenhuma ameaça me faria contribuir para o casamento e eles poderiam muito bem desistir, já que nesse ponto só estavam fazendo papel de bobos. Meus pais pararam de ligar depois disso, mas sempre havia Denise para substituí-los e ela começou a me ligar para dizer que a forma como eu a estava tratando era realmente maliciosa. Ela até tentou se fazer de vítima e disse que a razão pela qual sempre foi malvada comigo e com a Michelle enquanto crescíamos era porque nós a tratávamos como uma estranha em nosso próprio clube privado, o que a fazia se sentir excluída. Honestamente, aquilo era só um monte de bobagem, porque sempre quisemos incluí-la nas coisas, mas ela era quem virava o nariz para nós e foi assim que começamos a tratá-la como uma estranha, porque ela agia como uma. Então, não estava comprando essa história de vítima e lembrei a ela que ela não podia me fazer acreditar em suas bobagens. Bloqueei o número dela, mas ela encontrou outras maneiras de entrar em contato comigo, como do telefone do noivo dela ou de números de amigos e nem tinha esses salvos, então nem podia ignorar tudo isso. Estava ficando impaciente porque simplesmente não conseguia tolerar esse nível de incômodo. Então na última vez que falamos, alguns dias atrás, eu disse algo que a magoou mais uma vez. Ela estava reclamando sobre como eu estava machucando os sentimentos dela e que eu devia a ela isso porque tinha contribuído para o casamento da Michelle. Então, falei firmemente ao telefone que não devia nada a ela, porque ela não era tão próxima de mim quanto a Michelle, já que nunca me tratou com respeito ou amor e sempre nos deu tudo de ruim de si, porque foi assim que foi criada. Disse a ela que se alguma vez tivesse se dado ao trabalho de ser legal conosco, então eu teria contribuído com prazer para o casamento dela e ela nem precisaria ter pedido, mas é realmente deselegante a maneira como ela tem se comportado nos últimos dias, agindo como se eu devesse pagar pelo local. Disse a ela que o comportamento dela tem sido nada menos que ridículo e arrogante e está me irritando agora. Ainda havia uma chance de ela recuar e deixar isso para lá, mas em vez disso, decidiu que ia discutir comigo e piorar as coisas. Ela me disse que a única razão pela qual esperava que eu cobrisse o local era porque eu tinha feito isso para Michelle, mas ela deveria saber que eu era muito insegura e ciumenta para deixá-la ter um casamento bonito. Porque isso significaria que todos os nossos parentes estariam falando apenas sobre o casamento dela e ela ganharia novamente e é claro que não podíamos aceitar isso, por isso não concordamos com ela se casando do jeito que queria. Foi totalmente absurdo, porque ninguém pensa assim, somos todos adultos aqui, exceto por ela, eu acho. Então, para retaliar, eu disse a ela que talvez a razão pela qual eu não queria contribuir para o casamento dela era simplesmente porque eu não gostava dela e também porque não queria jogar meu dinheiro fora em um casamento que nem duraria muito tempo. Dada a forma como ela é completamente louca e consegue afastar qualquer um, então não faz sentido para mim desperdiçar dinheiro em um casamento de curta duração. Ela perdeu a cabeça depois disso e começou a gritar comigo, mas eu não esperei para ouvir o que ela estava dizendo e desliguei. Mas as coisas ficaram meio caóticas depois disso, porque meus pais e alguns outros parentes me contataram para dizer que o que eu disse foi fora de linha, porque agora ela está realmente miserável e acredita que dizer que seu noivo a deixaria foi um golpe baixo. Então eu errei por dizer à minha irmã que seu noivo a deixaria por causa de seu comportamento louco. Atualização. Então, li os comentários aqui e a maioria das pessoas concordou que eu não disse nada fora de linha e se ela não quisesse que eu me irritasse com ela, então ela provavelmente não deveria ter tentado me insultar mesmo enquanto estava tentando pedir ajuda. E acho que é verdade. Não tenho motivo para me sentir mal só porque meus pais e alguns outros parentes estão apoiando ela. Michelle e Andy não acham que eu disse nada de errado, nem meu marido, nem a maioria de vocês aqui, então não acho que preciso me desculpar com ela por nada. Honestamente, só gostaria que eles entendessem isso porque as coisas saíram realmente do controle. Meus pais têm tentado constantemente me fazer
me desculpar com Denise e retirar o que eu disse porque, aparentemente, ela está magoada com isso. Nem entendo por que isso a está machucando tanto. Se ela tem fé em seu relacionamento, então não deixará minhas palavras a incomodarem. Nem as conheço tão bem, então meu comentário deve ser praticamente irrelevante para ela. A única razão que consigo pensar é que ela não está realmente confiante em seu relacionamento e é por isso que está deixando minhas palavras afetarem, porque acho que acertei em cheio com o que disse. É só uma coisa, mas pode ser verdade, dada a forma como ela reagiu a isso. Não consigo pensar em uma única outra razão pela qual alguém levaria isso tão a sério. Pode ser por atenção, mas acho que ela já recebe o suficiente disso dos nossos pais e ela ainda não tornou isso público, então parece improvável. De qualquer forma, definitivamente não vou me desculpar com ela porque ela não merece, então ela pode continuar chorando por isso. Não é como se ela fosse cancelar o casamento só porque eu não estou pagando pelo local. Isso ainda vai acontecer, então eu realmente não entendo qual é a confusão toda. Eu estava me sentindo muito mal com a forma como minha família estava me tratando só porque me recusei a concordar com o que a Denise estava me dizendo, mas agora está mais claro para mim do que nunca que meus pais não se importam com mais ninguém além dela. Ela sempre será a prioridade deles. Não importa o quanto ela envelheça, eles continuarão a permitir que ela faça o que quiser até o fim. Então, não importa o que eu diga, ela vai continuar sendo a mesma pessoa, incapaz de mudar. Atualização 2. Então, os convites para o casamento da Denise foram recentemente enviados e adivinha só, eu não recebi um e a Michelle também não. Agora, eu entendo porque ela não me convidaria, mas o fato de ela não ter convidado nem a Michelle, mesmo ela tendo ido ao casamento dela, é simplesmente ridículo. Quando foi a Michelle que não quis convidar a Denise para o casamento, nossos pais fizeram questão de convencê-la e fazê-la se reconciliarem, mas de repente, eles não se importam com as aparências porque claramente o que a Denise quer é muito mais importante do que o que a Michelle quer em seu casamento. Os duplos padrões são honestamente revoltantes e me deixam tão irritado. A Michelle e eu nos encontramos para almoçar outro dia e ela me contou que nossos pais até mandaram uma mensagem para ela para informá-la de que ela ainda poderia receber um convite, desde que prometesse me cortar e nunca mais falar comigo até que eu me desculpasse. Ela disse para eles a deixarem em paz e disse que eles eram os piores pais do planeta. Então, eles começaram a discutir com ela e a acusaram de ser meu fantoche. Eles foram realmente vis e disseram que neste ponto eles só tinham uma filha, que era a Denise. Aparentemente, a Michelle e eu somos muito egoístas e não merecemos ser relacionadas a eles porque claramente nunca vamos fazer sacrifícios pela nossa família. É ridículo quanto eles parecem se sentir merecedores e nem sequer percebem isso, porque acham que nos deixar passar por cima de nós é a única forma de provarmos que somos leais à nossa família. É louco como as mentes deles funcionam e os malabarismos mentais necessários para nos tornar os vilões simplesmente por não querermos desperdiçar nosso tempo, dinheiro e esforços com alguém que nunca os apreciará. Nós demos várias chances a Denise para melhorar seu comportamento e agir como uma pessoa normal ao nosso redor. Ela simplesmente se recusa a amadurecer e ser uma pessoa decente, então não entendo por que somos esperados a aguentar isso constantemente e fingir que ela é uma boa pessoa quando obviamente não é. Não é nossa culpa que ela nunca aprendeu a ser gentil com as outras pessoas e não tratá-las como lixo total. O crédito por tudo isso vai para nossos pais porque eles se certificaram de criar a filha mais insuportável e irritante do planeta em qualquer momento. Eles foram aqueles que a mimaram e honestamente eu diria que arruinaram a vida dela ao torná-la tão arrogante, porque agora ninguém gosta dela e ela mal consegue manter um emprego graças à sua atitude horrível. Eles certamente não fizeram nenhum favor a ela e ainda estão continuando a permitir esse comportamento. É apenas triste e patético neste ponto. Atualização 3. Então, eles estão casados agora. Denise e Hank se casaram há alguns dias e obviamente não fui convidado, mas vi muitas fotos porque estava em todas as minhas redes sociais e percebi que eles se casaram no quintal dos meus pais, provavelmente porque eu não paguei pelo local, mas eles parecem ter se divertido. Então nem sei do que todos estavam tão bravos antes. Eles poderiam simplesmente ter ajustado seus planos de acordo em vez de fazer birra e criar um grande problema do nada. Mas bem, o que está feito, está feito. Agora estou feliz que eles estejam casados e ao contrário deles, não quero mais desperdiçar meu tempo falando sobre eles para outras pessoas, o que eles fizeram no casamento. Muitos parentes entraram em contato comigo depois para perguntar se era verdade que eu tinha prometido para Denise que eu contribuiria para o casamento cobrindo as despesas do local, mas desisti no último momento. O que é porque eles tiveram que me desconvidar e também mudar os planos para se casar no quintal dos meus pais de graça. Então, essa é a versão que eles estão seguindo, mas foi inútil porque obviamente contei a verdade para meus parentes e eles acreditaram em mim porque todos conhecem a reputação que Denise e meus pais têm, então eles não iriam comprar essa versão de qualquer maneira. A tentativa deles de salvar a face foi bastante inútil, se me perguntar. Não falei com nenhum deles desde a última briga que tivemos e não acredito realmente que possamos voltar a bons termos novamente depois disso. Passou tempo demais e honestamente, a menos que eles possam realmente provar para nós que mudaram, não me vejo tendo um relacionamento com nenhum deles no futuro. Michelle e eu toleramos muita falta de respeito ao longo dos anos, mas isso finalmente acabou agora. Antes, meus pais podiam nos manipular e nos fazer sentir culpados para perdoá-la, mas agora que também não estamos nos falando, eles não podem fazer isso conosco e pessoalmente, estou feliz com isso.
Porque às vezes as coisas simplesmente se tornam muito difíceis de lidar. E foi exatamente o que aconteceu com a minha família. Claro, não é como se eu não sentisse falta de falar com meus pais, porque tivemos muitos bons momentos e eles também foram legais conosco às vezes, mas em comparação com o que aconteceu recentemente, sinto que cortá-los da minha vida foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Fiquei um pouco triste no dia em que as fotos do casamento foram postadas, mas logo percebi que não era bem-vindo entre aquelas pessoas de qualquer maneira, então era melhor eu simplesmente me afastar e é isso que vou fazer agora.